Bom dia, agradecimento. Não ficou muito aberto. Muito aberto? Ficou muito fechado. Chega um pouco a cadeira para trás. Um pouquinho mais para trás ainda. O não caiu lá. Doutor Calil, Zacarias Calil, doutor Luizinho, abrindo uma live aqui agora para falar de assuntos importantes para o Brasil. Bom dia a todos. Estamos aqui, eu, deputado Luizinho, participamos ontem da MP 890 e vamos discutir esse assunto hoje com muita propriedade. Calil, obrigado aí pelo convite, poder participar aqui com você aqui na live no teu Facebook. Eu acho que ontem, um dia da MP Médicos pelo Brasil, praticamente uma guerra que a gente vem brigando aqui na casa, né? Com inúmeros interesses diferenciados, os principais interesses, né, Calil? Pessoas que não têm comprometimento com a saúde do Brasil e efetivamente com os pacientes. Exatamente. Quer dizer, então, assim, o lobby é muito grande, é muito forte, né? E nós temos debatido muito esse assunto em relação, por exemplo, a médicos brasileiros formados no exterior, né? Que têm o direito, sim, de trabalhar no Brasil, mas desde que passe por esses processos de validação. Porque a gente sabe muito bem, inclusive ontem eu acompanhei uma matéria muito grande do Estadão, de uma reportagem de uma repórter que esteve lá em Cidade del Este, Pedro Juan Caballero, na Argentina, e na Bolívia também, mostrando as deficiências, inclusive com depoimentos, né, dos próprios alunos que estão lá. Então, a baixa da qualidade do ensino, ela pode refletir na baixa qualidade do atendimento desses médicos aqui no Brasil. Certamente. Então, nós temos que pensar na população como um todo. É claro que, né, existe uma deficiência de médicos no Brasil, que eu não concordo muito com o relator, porque, pelo que ele mostrou, até 2020, a partir de 2024, nós vamos ter cerca de 24 mil médicos por ano no Brasil, formados aqui. Então, como ele disse, até eu critiquei o relatório dele, falar, vai haver um estoque de médicos, né? Eu falei, mas estoque significa mercadoria. E médico não é mercadoria, ele é um prestador de serviço, né? E, por exemplo, em 1970 o Brasil tinha cerca de 60 mil médicos em atividade. Em 2018, aumentou 667%. Porque a população não houve esse crescimento compatível com o número de médicos também. E os médicos que às vezes aposentam, mas continuam na atividade. Claro. Então, assim, o que existe é uma má distribuição geográfica, né? Tem até o colega nosso lá, o Alan, que é do meu partido, do Acre, e fala, mas lá não tem médicos para atender a população no interior. Eu falei, Alan, mas no seu estado, de acordo com o último censo agora, 90% dos médicos estão na capital. Por quê? Vocês não investiram nas ações básicas, o seu governo não investiu na interiorização do médico, para valorizar e fixar o médico. Esse que é o maior problema. Calil, a gente está nessa luta do revalida e é importante que as pessoas entendam isso, né? O que nós defendemos? Que essas pessoas que foram fazer uma faculdade de medicina fora do nosso país e que sabiam que estavam fazendo a medicina fora do nosso país, se eles querem atuar no nosso país, eles possam fazer uma prova 2 vezes por ano. Essa prova vai estar disponível 2 vezes por ano. Se eles forem aprovados na prova, quer dizer que eles têm capacidade para trabalhar no país. Agora, se eles não forem aprovados na prova, eles não podem trabalhar no nosso país. Não pode achar... Olha, eu falo sempre, às vezes, um exemplo simples. O pessoal fala assim, não, nós estamos precisando construir casa no Brasil. Precisamos construir casa. Então, nós vamos pegar um engenheiro formado em qualquer lugar do mundo,
sem registro aqui no Brasil, e aí constrói a casa. E se a casa cair, quem vai ser o responsável? E se o médico, sem CRM, prescrever um medicamento e matar um paciente, operar um paciente errado? Então nós temos que ter responsabilidade. O que a gente vem defendendo aqui diariamente numa luta contra muitos interesses financeiros fortíssimos no nosso país, para que a gente possa fazer um revalida sério 2 vezes por ano. Quem for bom profissional vai passar e vai atuar como médico. Tem carência de médico? Tem carência de médico, mas tem muito mais carência de infraestrutura em saúde. Por que o médico não quer ir lá para o rincão de qualquer estado? Seja no meu estado, no Rio de Janeiro. Isso. Por que às vezes o médico não quer trabalhar numa cidade na própria região metropolitana? Porque ele quer estrutura de trabalho, ele quer atender o paciente, Calil, saber, olha, fiz aqui um diagnóstico, esse diagnóstico aqui de varizes, você vai encaminhar esse paciente para tal lugar e aí ele vai ser operado de varizes. Então, o que não acontece no nosso país, ele faz o diagnóstico, o doente fica ali com dor na perna a vida inteira e não consegue fazer uma cirurgia de varizes. Então, acho que da importância da gente trabalhar em conjunto. Eu quero aqui te parabenizar. Você tem liderado essa guerra, essa batalha, a tua posição firme, contra todas as pressões que eu sei que você vem sofrendo aí, Exato. De todo o Brasil, as pessoas nas redes sociais, ameaça de vida, né? Você é um cara famosíssimo, um cirurgião renomado no mundo. Então, parabenizar pela tua posição. Obrigado. Dizer que a gente está aqui irmanado nessa luta. E a nossa luta, gente, não é uma luta para reserva de espaço de trabalho para ninguém, porque o Calil vai ser chamado para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu vou ser chamado para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, pela nossa especialização, pelo nosso notório saber. A gente precisa garantir que a população seja bem atendida. Calil, muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Sabe que a gente vai estar junto nessa guerra. Sim, eu sei que a gente pode contar com você, com o Irã, né, com a nossa frente parlamentar, para que a gente tenha uma medicina de qualidade. Nós não estamos preocupados com o mercado, não. Nós estamos preocupados com a qualidade da que a população necessita ser atendida. Né? Doutor Zacarias, agora existe uma batalha sobre quem vai aplicar a prova do Revalida, não é? Não, a prova do Revalida ela é pelo MEC. Ela será feita pelo MEC, é o que está no texto elaborado da medida provisória, que o MEC faça esta prova, é uma primeira prova, ela é uma prova nacional. Ao passar para a primeira prova, aí sim, ele pode vir a fazer. A gente defendia que fizesse só nas universidades públicas, mas a medida abre para algumas universidades privadas. Não ficou claro no texto qual a qualificação da universidade privada, não é isso, Calil? Falou média positiva, né? E nós pesquisamos essa média positiva pelo MEC é de 3 a 5. Nós queremos de 4 a 5. Né? Para ser boas faculdades que possam revalidar esse diploma já na segunda fase. Eu ontem até fui me senti um pouco agredido lá por algumas pessoas, mas eu disse o seguinte: quem saiu do Brasil para fazer curso fora, ele justifica que é por problemas financeiros, que as universidades, as faculdades brasileiras, elas são muito caras, realmente são caras. Caríssimas. Caríssimas, né? Mas acontece que essas pessoas, os brasileiros, também sofreram para pagar essa faculdade. Calil, eu fiz faculdade numa universidade privada, né, no momento uma dificuldade muito grande da minha família. Fiz a faculdade mesmo com uma parte com bolsa de 50%, depois, por causa que era um dos melhores alunos, eu tive uma bolsa de 100%. Eu sei da dificuldade que eu passei, a dificuldade da minha vida nesse período todo. Mas a gente sabe que no final vai ter um desafio. Eu jamais iria fazer uma formação que no final eu não pudesse prestar um bom serviço. Então acho que as pessoas que vão buscar fazer a faculdade fora, a gente tem outros cursos de nível superior no país, como a enfermagem, a odontologia, a fisioterapia, que formam grandes profissionais de atuação. E aí alguns colegas e muitas pessoas que trabalhavam e trabalharam comigo fizeram primeiro uma graduação, né, conseguiram estruturar financeiramente a sua vida, depois complementaram fazendo a medicina. O que não pode fazer é a gente ter um médico que tem título de médico desqualificado matando pessoas no país. A gente quer sim qualquer médico formado no exterior que possa revalidar, não é só o médico formado na Argentina, na Bolívia, formado na Espanha, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos. Venha para cá, revalide seu diploma e trabalhe conosco. O nosso país é um país acolhedor,
recebe pessoas do mundo inteiro, da Síria, do Líbano, de onde for. A gente aqui tem essa característica. A grande parte da nossa população é feita de pessoas que são filhos de imigrantes. A gente quer que as pessoas venham, possam trabalhar aqui, mas tem uma validação para esse trabalho. Não, sem dúvida, porque, por exemplo, se você faz o que eu achei ruim ontem no texto, por exemplo, é a média positiva, né? Eu Tinha acho ficado mais claro, né? mais claro, exato, porque se você faz uma faculdade de uma baixa qualidade, você está sendo uma extensão dessa faculdade que está aqui no Brasil. É isso. Entendeu? Isso é inadmissível. Aí alguém falou, mas os cubanos, né? Eles estão aqui vendendo churrasquinho, entregando pizza, motorista de táxi. Eu falei, mas o brasileiro que vai aos Estados Unidos querer revalidar seu diploma lá, ele vai passar pela mesma situação. E o governo americano, o governo canadense, não vai amenizar isso. Porque, mas eles são refugiados, não tem como. Mas isso é um problema que, né, foi criado. Mas a gente tem que resolver. Mas, Calil, vou aproveitar só para concluir te agradecendo, lembrando sempre que a gente está tentando corrigir um problema criado no nosso país por um programa que foi feito por um governo que queria fazer forma de chegar dinheiro em Cuba. Isso. E a forma para chegar dinheiro em Cuba foram contratando médicos praticamente escravizados. Então, a gente dizer que a gente está aqui defendendo a boa prática médica, a gente está aqui trabalhando, mas a gente está tentando corrigir um erro. Toda vez que você quer corrigir um erro, e nós somos cirurgiões, a gente sabe que reoperar um paciente é sempre muito mais difícil do que você fazer a primeira cirurgia. Calil, muito obrigado aqui. Estou sempre à disposição. Prazer participar com você aqui, que é um dos maiores deputados da nossa Câmara dos Deputados e desse Congresso Nacional todo. Que é isso, obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu. Boa viagem, né? Agora vamos até São Paulo ainda, para a gente chegar no Rio. Obrigado. Doutor Zacarias, e o que o senhor tem a dizer para os estudantes de medicina do Brasil? Eu acho que esse é um momento, né, que nós estamos passando, vocês viram aí, está todo mundo acompanhando. Eu vejo as discussões aí pelo WhatsApp, né? Mas eu acho que tem que agir. Não adianta ficar digitando aí o WhatsApp, cobrando às vezes dos deputados. Você vê que nós somos a minoria aqui. E eles estão articulados. Vocês sabem que a oposição também sabe articular muito bem, né? Tem certas coisas que existem as forças ocultas aqui na Câmara. Então nós temos que estar atentos a isso. Eu acho que nós temos que sim conclamar esses estudantes de medicina, porque o que está acontecendo? Nivelando todo mundo. E nós não podemos permitir isso. Eu sei que a formação do médico brasileiro ela é superior, nós temos qualidade, aliás, nem todas as faculdades de medicina, mas nós estamos no Brasil, nós temos que lutar por isso. E eu conclamo vocês a se mobilizarem, né, para que a gente possa sensibilizar o pessoal daqui. Mudando de assunto, esteve em debate na Câmara a questão do fundo partidário. Exato. Foi aprovado. E qual foi a posição do senhor? Porque houve algumas polêmicas dizendo que o senhor votou contra ou a favor disso ou daquilo. Qual que é a sua posição? O que está acontecendo é o seguinte, o que eles fizeram? Estão postando fotos de alguns deputados, inclusive me incluindo. Eu não votei a favor do fundo partidário, não. Aliás, eu fui contra. Eu mudei o meu voto naquele momento, inclusive contra o meu partido, antes de ir para o Senado. Ele foi para o Senado e retornou para a Câmara, mas o meu voto está aqui, ó. Está aqui, ó, meu voto, comprovando que eu votei contra o aumento do fundo partidário. Certo? Aí ele voltou para a Câmara para ser novamente avaliado pelos deputados federais. O que aconteceu? Houve algumas... o Senado afrouxou um pouco esses pontos. E quando ele chegou, criaram duas medidas polêmicas, né? A principal foi o pagamento de advogados, inclusive na área criminal, para o fundo partidário. E eu fui contra. O meu partido foi contra. Então, o que aconteceu? Nesse momento, se você liberar, votar a favor, nós vamos, inclusive, pagar os advogados de alguns políticos que estão presos. Como o Lula, por exemplo. Você vai tirar dinheiro público para pagar os advogados.
Então as pessoas não entendem isso. E além do mais, nós vamos ter maior transparência, porque você vai poder vigiar quem é o deputado que está utilizando esse tipo de verba para cometer determinados crimes. Você entendeu? Então isso é muito importante a população saber disso, que realmente eu votei contra o aumento do fundo partidário. Por outro lado, o fundo partidário é importante. Ele é importante porque se você não ter fundo partidário, você vai afunilar as campanhas, porque quem vai para a campanha são só os milionários, os ricos que têm poder econômico, de, por exemplo, você pagar aí uma campanha de um deputado federal de 2 milhões, gastar aí 3, 4, até 20 milhões, que eu fiquei sabendo que houve esse tipo de gasto, e quem é que pode pagar isso? Agora, durante a minha campanha, eu recebi vários pedidos de ajuda de candidatos a deputados estaduais que não tinham a mínima condição. E a gente ajudou, com o pouco que eu recebi do fundo, ajudando essas pessoas mais carentes, que terão oportunidade, sim, de participar de uma eleição. Do contrário, não participa. Seriam os grandes empresários, né, os grandes lobistas que estão aí fomentando esse tipo de atividade. Outra coisa importante também que surgiu polêmica em relação aos vetos do presidente. Falando que o senhor votou contra os vetos dele. Então, não houve isso, né? Se você acompanhar, eu acho que tem até aqui um documento, deve estar por aqui, eu vou pedir assessoria para localizar. Nós votamos sim, mas, gente, vocês têm que entender, quando você vota sim no veto, é para você manter o veto, não é para derrubar o veto. O sim significa não, que a gente vai manter o veto que o presidente solicitou. É isso, está todo mundo esparramando aí, atingindo a minha imagem, né, da minha família. É ruim esse tipo de coisa. Então as pessoas têm que entender o que acontece aqui na Câmara, que o sim é não, às vezes o não é sim, entendeu? Então eu mantive para o veto do presidente. Eu não votei contra o Bolsonaro, muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui apoiando o governo que está aqui, né, e com todo o nosso conhecimento, a nossa honestidade. Não tem interesse nenhum em prejudicar qualquer pessoa, e muito menos o governo federal. Doutor Zacarias, agora falando de coisas de Goiás, né? Esteve aqui essa semana, estiveram vários representantes de organizações sociais de Goiás, em busca de ajuda de emenda dos deputados. E como é que o senhor recebe essa reivindicação dessas pessoas? Olha, a gente recebe todo mundo aqui, né? E vai depender, porque algumas emendas a gente já tem uma programação de você destinar, né? Eu tenho a nossa prioridade é o Hospital Materno Infantil e outras que estão vindo, né? Os outros pedidos, Universidade Federal de Goiás, pesquisa, essas, né? Alguns postos de saúde de Goiânia também, a gente está contribuindo com isso. Algumas cidades como Bela Vista, já destinei, o dinheiro já está na conta, mais de 1,5 milhão mais ou menos. Eu acho que a prefeita de Bela Vista deveria divulgar mais quem foi o deputado que ajudou, né? Porque essas coisas é importante a população saber que o dinheiro chega e de que maneira a gente pode, né, utilizar. Só que eu fiz uma coisa muito interessante. Eu peguei toda essa listagem das emendas que foram destinadas e algumas que estão para serem liberadas, eu entreguei para o Ministério Público. O Ministério Público tem a relação de todas essas destinações e eles já estão cobrando, né, dessas unidades de que maneira esse dinheiro está sendo gasto e se pedindo notas fiscais, né, de que maneira você tem uma transparência e para que a população seja beneficiada com isso. Eu soube até que para que a presidente do Cevan viesse aqui participar desse encontro, a Cevan que passa por grande dificuldade, né? O senhor teve que ajudá-la a vir, né? Porque ela não tinha nem condições de vir. O Cevan está passando uma situação muito difícil, né? A nossa assessoria esteve lá e comprovou pessoalmente, está terrível a situação daquelas mulheres, daquelas crianças, e ela teve a reunião das entidades, junto com a bancada federal de Goiás, e ela naquele momento ela não tinha como chegar a Brasília. Eu disponibilizei sim a assessoria que fosse
trouxesse ela para Goiânia, né? Para ela poder participar, para não perder o time. Para Brasília, né? Para Brasília, senão ela ia perder completamente essas verbas que poderão chegar para ela, né? Que cada deputado pode destinar uma determinada quantidade de valor para ela manter esse centro funcionando. Doutor Zacarias, 9 meses de experiência como parlamentar, o senhor que nunca tinha entrado na política, o senhor está satisfeito? Estou satisfeito, né? Eu tenho feito um papel que eu sempre tive vontade de entrar na política, mas às vezes as pessoas não veem você ali no plenário debatendo isso, aquilo outro. Porque o principal foco nosso são as comissões. O senhor participa de várias, né? Importantes. Várias, né? Então eu vejo, ontem mesmo eu participei de uma subcomissão de doenças raras, né? E participei ontem da medida provisória 890, que eu fui titular, da Comissão de Seguridade Social, é onde a gente vota os nossos projetos, né, que chegam, os requerimentos, para que a gente possa analisar e votar a favor ou contra. Então, o foco nosso é esse. E o grande sonho, o novo Hospital Materno-Infantil, está caminhando? Está caminhando muito bem. Inclusive, o documento de intenção já está pronto, já foi passado, eu mesmo passei para a doutora Deise, que ela estava na ONU agora, nesse programa da saúde mundial, e ela só falta o governador assinar, porque ela está analisando o texto, e ela já encaminhou para Paris para que tomem as devidas providências, né, se concordam com o compliance do nosso governo, para que o governador assine, escolha a área e a gente já começa a trabalhar em cima disso. Agora, é importante a gente ter a participação da sociedade goiana, né? Porque o Estado talvez não vai dar conta daquele início, né? Então, como aconteceu em Brasília, eu acho importante a sociedade, ela, no geral, participar disso tudo. Porque, por exemplo, aqui em Brasília, o Hospital da Criança, as empresas, as grandes empresas, fizeram doações. E está lá a placa, né? Mostrando quem são os doadores principais, um grande volume. Quer dizer, isso é importante, as empresas ter esse tipo de compromisso social com a população. Como Goiás é um estado que a gente tem um carinho muito grande, um estado que a população participa de tudo. Você vê uma cirurgia de separação de siamês lá, vira, né, uma coisa muito grande, a população toda participa. Então é um momento também da gente poder conclamar, né, para que a gente possa, inclusive o Gustavo Lima vai fazer um show no final do ano, ele já é considerado embaixador do Hospital Materno-Infantil e vai contribuir muito para isso. Doutor Zacarias, nós falamos agora há pouco em Sevan e a presidente Maria Cecília Machado, falando que durante sua campanha escutei muito que não iam votar em você, pois tinha a preocupação de você abandonar a medicina. Fico feliz, pois continua sendo atuante. Sim, eu continuo na medicina, inclusive agora à tarde, às 2h, tem outro caso de gêmeos siameses em Goiás, uma gestante que veio da Bahia, da mesma região da outra, que já está em Goiânia, e ela vai ser feito parto agora, às 2h no Hospital Materno-Infantil. Então, eu só não estou lá nesse momento, né, porque eu tenho atividade em Brasília, mas no final da tarde eu estarei em Goiânia para que a gente possa acompanhar essa senhora, né, que veio esperançosa, mas é uma patologia muito grave. No Brasil inteiro, quando surge esse tipo de caso, normalmente se procuram o Dr. Zacarias em Goiás. Isso é bom para Goiás. É bom para Goiás, porque nós nos tornamos uma referência, né? E eu costumo dizer, não é o Dr. Zacarias. Deixo isso bem claro. A gente trabalha em equipe, né? Você viu ontem, já entrou a equipe de obstetrícia, a doutora Priscila, que tem hoje acho que é a maior experiência no Brasil, talvez do mundo, em termos de parto de gêmeos siameses. Ela tem mais de 12 ou 13 casos que ela fez a cesariana. Tem a doutora Maílza, a doutora Nina, que participam, o doutor Marcelo Vigiano, porque é uma equipe importante no pré-natal, que eles fazem ultrassom ali e sabem exatamente de que maneira essas crianças estão e de como elas vão nascer. E as malformações que existem. Né, Doutor Zacarias, para encerrar, é bom lembrar da vacinação contra sarampo, né? Sem dúvida, né? Eu tenho chamado a atenção já, né, você tem acompanhado aí,
Há vários meses eu tenho, né, conclamado a população. Então existe aí na internet, nas redes sociais, esses grupos anti-vacina, falando, a vacina causa autismo, vacina causa isso. É claro, todo medicamento injetado no corpo humano, né, a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais, mas isso é lenda. Né? Até conversei com o ministro Mandetta na última reunião que nós tivemos na Seguridade, e até saiu uma matéria, parece que foi no Jornal Popular, dizendo que estava faltando vacinas em Goiânia. Né? Mostrei para ele na mesma hora. Aqui, ministro. Ele falou, não, nós já tomamos providência. E realmente... Já foi reabastecido. Já foi reabastecido. Então, terminando, né, doutor Zacarias? Agradecer Eu desejo a todos um bom dia e obrigado por, né, estar nos acompanhando aqui. Foi importante, muito importante a participação do Dr. Luizinho, que é também um profissional extremamente atuante aqui na Câmara, muito respeitado, e é bom a gente sempre estar do lado de pessoas boas. Né? Um bom dia a todos e eu agradeço vocês terem aqui participado comigo.